Então, o governo do Estado enviando essa peça orçamentária para a Assembleia. Nós estamos aqui recebendo no estúdio também o secretário de Fazenda do Estado do Piauí, Rafael Fonteles, que conversa conosco a respeito dessa situação. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde aos telespectadores. Eu queria, antes de mais nada, que o senhor nos ajudasse a compreender essa opção feita pelo governo em relação a essa formulação da peça orçamentária para o ano de 2016. Bom, perfeito. Na verdade, a peça orçamentária ela foi desenvolvida pelos técnicos da Secretaria do Planejamento, pelo secretário Antônio Neto, obviamente com subsídios, fornecidos principalmente pela Secretaria de Fazenda. O fato é que a gente tentou fazer um orçamento o mais realista possível. O orçamento não pode ser uma peça de ficção, que já nos primeiros meses do ano já tem que ter remanejamento de orçamento de uma secretaria para outra, ou haja suplementação orçamentária. Tem que ser de acordo com a realidade. Isso é muito comum de acontecer? Olha, o que a gente sempre coloca é o seguinte: não pode haver nem subestimar, nem superestimar receitas, por exemplo. Nós temos que, claro que é um exercício de previsão, e economia, ciência humana, não é uma ciência exata, apesar de ter muito modelagem matemática. Então a gente tem que fazer a previsão com base no que realmente vai acontecer. Por exemplo, ano passado, a Secretaria do Tesouro Nacional previu o crescimento de 13% no FPE. E até esse mês de outubro, o crescimento é menos de 6%. Então, veja que o fato de uma informação mal prevista gera um problema de caixa terrível. Claro que ninguém, nem o mais pessimista, poderia prever uma crise tão grande como nós estamos vivendo em nível nacional. Obviamente, nós esperamos que isso se resolva. Então, a peça orçamentária foi feita de forma eminentemente técnica, com previsões ponto a ponto. Quem quiser ter acesso a isso, a mensagem já está na Assembleia Legislativa, para a gente discutir as coisas como elas realmente são e os reajustes possíveis, tanto para os servidores quanto para os poderes, dentro da realidade. O fato é que tem que se parar essa cultura da gente pensar apenas nas necessidades, sem olhar para a nossa capacidade de receita. Nós temos que, diante da capacidade de receita, fazer o maior planejamento, o mais eficiente possível do gasto público. E qual a expectativa dessa capacidade de receita? A tendência é crescer, estagnar ou diminuir para os próximos anos? Bom, a receita corrente líquida, que é o principal elemento, que é a receita realmente que sobra para gasto depois das deduções, das diversas deduções e obrigações constitucionais, há uma previsão de crescimento de 3,75%. Então, esse é o parâmetro. Então, qualquer pessoa, qualquer economista, qualquer pessoa mais entendida do assunto pode ir lá questionar essas nossas previsões, porque elas foram feitas por técnicos, tanto da CEPLAN quanto da Cefaz. Então, essa mais ou menos a margem de crescimento que nós vamos ter. Para você ter ideia, Livaldo, o PIB do país vai decrescer mais de 3% esse ano. O PIB. Então, consequentemente, quando o PIB cresce, as receitas também, ou quando o PIB decresce, também decresce as receitas. Portanto, é um complicador a mais no equilíbrio das finanças públicas. E no Piauí nunca se foi de sobrar dinheiro. Pelo contrário, nós temos sempre um equilíbrio muito tênue e, passo a passo, um governo bem planejado, a gente espera cada vez mais sobrar mais recursos para investimentos. Esse aumento previsto na receita corrente líquida, ela acompanha o aumento dos gastos do governo para o ano que vem? Porque existe a previsão já de contratação de novos servidores, uma tabela já feita, o crescimento vegetativo da folha. Pois é, mas foi isso que eu acabei de dizer. A gente tem que fazer as nossas previsões de reajustes, obviamente, com base nesse crescimento da receita. Não pode ser invertido. Eu primeiro colocar as necessidades, eu tenho que fazer isso e aquilo. De fato, todas as áreas têm carências. Como nós vimos, acabamos de ver uma matéria sobre essa proposta dos militares, os números, a necessidade é de 2.000 bombeiros, tem 300. Então, se você fizer isso em todas as áreas do Estado, há uma necessidade de dobrar, triplicar a quantidade de servidores, de investimento, mas nós temos um limitante, que é a receita. Então, é preferível a gente olhar a receita e, a partir daí, dar eficiência ao gasto público. Aí sim, a população tem que estar de olho, as instituições têm que estar de olho para que esse gasto seja eficiente e realmente atendendo à necessidade da maioria da população. Secretário, o governo estava contando com a possibilidade de ter acesso a um dinheiro que estava, digamos, bloqueado, judicialmente. O governo não tinha acesso a ele, mas por uma decisão do STF passou-se a entender que o Piauí não terá como recorrer a esse recurso da ordem aí de 30 milhões de reais. Existe a possibilidade dessa decisão ser revisada? Ou vocês trabalham com que possibilidade? Olha, veja bem, minha área não é a área jurídica, mas o entendimento que a gente tem, conversando com o Procurador-Geral do Estado, é que a decisão última do STF, no finalzinho do mês passado,
foi específica ao estado de Minas Gerais. Não atinge o Piauí, pelo menos por enquanto. A gente tem conhecimento que há ações, inclusive da OAB, contra a lei estadual que disciplina esse uso dos depósitos judiciais, mas até agora não foi afetado. Nós já recebemos a maior parte desse recurso do Banco do Brasil, devemos receber da Caixa Econômica amanhã e faremos uso. E quando o STF der uma decisão completa pelo seu plenário, o próprio ministro Gilmar Mendes fez uma audiência pública em outubro para discutir o assunto com o secretário de Fazenda, com a OAB, com diversos entendidos do assunto, vai tomar uma decisão que certamente modulará os efeitos. Ou seja, o Rio Grande do Sul, por exemplo, apenas para citar para o telespectador, já usou 95% de todos os depósitos judiciais. Não só os que o Estado faz parte, até o que dois particulares têm um litígio, vai ter um depósito na Justiça, já usou 95%, são bilhões e bilhões de reais. O STF vai mandar devolver? O Rio Grande do Sul não está conseguindo nem pagar as contas do dia, nem a tabela de pagamento. Então, obviamente, o bom senso deverá imperar e teremos uma modulação dos efeitos. E quem já usou, vai ter usado. É bom que se diga que o uso principal é para o pagamento de precatórios e para a dívida pública com a União. Em terceiro ponto é a Previdência. Então, obviamente, que o Estado tendo esse recurso, o caixa do Estado folga um pouco e você tem condição de fazer frente a outras despesas. Então, nós estamos absolutamente tranquilos, já recebemos a maior parte dos recursos do Banco do Brasil, falta os da Caixa, está previsto para amanhã, ou no máximo quinta-feira, e o Piauí não pode ficar atrás. É bom que se diga para a população uma coisa importante, aproveitar aqui sua audiência para esclarecer isso. Esse depósito de saia é depósito de saia com mais de 20 anos, um dinheiro parado, sem função social alguma. Segundo, tem um fundo de reserva de 30%, que garante que qualquer decisão que seja transitada e julgada, os litigantes que vencer possam receber o seu dinheiro de volta. Então, não há nenhum prejuízo. Esse recurso tem que cumprir uma função social e o Piauí não pode ficar atrás. Os outros estados todos utilizaram, o Piauí vai ficar atrás. Vai ser sempre o último. Isso não pode acontecer. Então, a gente tem a compreensão que poderemos sim utilizar e essa decisão foi específica em Minas Gerais. Detalhe, Minas usou, a lei era para todos os depósitos. Mais uma vez, o Piauí foi prudente, o governador foi prudente, o presidente do Tribunal de Justiça também e a Assembleia que aprovou a lei de só fazer os depósitos em que o Estado é parte. Tá certo. Secretário, muitas perguntas aqui dos telespectadores. O senhor sempre, desde que o início do ano que vem aqui no Jornal do Piauí, falava que o ano de 2015 seria muito difícil financeiramente para o Estado, como a gente está confirmando. E muitos telespectadores aqui querendo saber de 2016 se vai ser tão complicado assim, a questão de pagamento de concurso. Muitos telespectadores preocupados com o 13º, se a gente vai ter problema em relação a isso. O Freitas aqui do Bela Vista está questionando o fato do débito no Refis colocar o nome do devedor no SPC e pedindo para o senhor esclarecer isso. Bom, perfeito. Com relação à tabela de pagamento, incluindo o 13º, o dinheiro está em caixa. Não deve haver nenhum terrorismo por parte de ninguém, porque agora, se eu já garantia quando não estava em caixa, tinha só a expectativa de fazer a separação desse recurso, hoje o recurso do 13º está em caixa, a tabela será cumprida conforme foi anunciado no início do ano. Para o próximo ano nós teremos um cenário melhor, não vai ser mil maravilhas, ainda vai ser um ano difícil, todo mundo está acompanhando, a previsão do mercado e do próprio Banco Central é de decrescimento esse ano e do próximo ano também. Então o cenário nacional no próximo ano é mais difícil, mas o Piauí, como eu venho sempre dizendo, tem sido menos afetado. A situação aqui está ruim, mas nos outros estados está muito pior. Então, o próximo ano certamente será um ano melhor do que esse, eu não tenho a menor dúvida. Mas ainda será um ano de difícil, de ajuste e de equilíbrio, porém melhor do que esse ano que passou. Eu quero agradecer ao secretário Rafael Fontelli, secretário de Fazenda, pela participação no Jornal do Piauí aqui esta tarde. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição.